Olá, Espaço Comunidade, tudo bem com vocês? Hoje é dia 6 de junho de 2016, eu sou Rodrigo Gonçalves, aqui do Espaço Comunidade, e o tema desse vídeo hoje era para ser sobre economia. Eu sei que você não gosta muito desse assunto, esse assunto não é um assunto que tem muita repercussão na nossa comunidade, mas é de extrema importância falarmos sobre economia. Porque a economia é o que dita a questão até do nosso emprego aqui no Japão. A economia, quando estiver com um problema, tiver uma situação complicada aqui no Japão, isso vai interferir diretamente para nós trabalhadores, principalmente nós que somos temporários, com contratos de curto prazo. Mas eu mudei de ideia e eu vou falar sobre educação. Bom, no sábado passado, no dia 4 de junho, eu participei da cerimônia de abertura das classes de português aqui na cidade de Hamamatsu, onde foi falado sobre aulas de português para os alunos que estudam em escolas brasileiras. Eu achei interessante essa questão, mas o que me chama atenção, o que me chamou a atenção nessa cerimônia é que anteriormente a isso ninguém consultou, ninguém perguntou, ninguém fez uma pesquisa de opinião sobre o que os pais pensam sobre essa questão da educação. Não que não se deva educar as crianças com a língua materna, não é isso que eu estou falando. Eu digo que o que eu quero dizer é que sempre, a maioria das vezes, não só o governo japonês, até mesmo os representantes do governo brasileiro, os representantes da nossa comunidade, eles sempre estão tomando decisões por conta, acreditando que eles sabem o que é melhor para a nossa comunidade. Bom, isso é uma opinião minha, eu não sei se é a sua, não sei se te consultam, se fazem pesquisas, se estão trazendo números. Bom, eu particularmente não tenho visto número com essa relação, tenho acompanhado há um bom tempo essa questão inclusive da educação, que é um problema seríssimo, né? A evasão escolar aqui é muito grande e isso é um dos grandes problemas com relação à delinquência juvenil. A gente, quando vê os crimes acontecendo, essa problemática toda, a gente precisa fazer uma análise mais profunda sobre esse assunto, em vez de ficar só falando que o crime. Existem questões para isso. Não dá para aprofundar sobre esse assunto em um vídeo curtinho, porque se eu fizer um vídeo mais extenso aqui, vocês nem vão assistir. Essa é a grande verdade. A pergunta que eu deixo aqui, de quem é a obrigação da educação dos filhos? É da escola ou dos pais? Você já ouviu falar sobre a lei de abandono de intelectual? Eu estou pensando seriamente em escrever um documento para levar para o governo japonês, entregar para alguém do governo japonês, para que seja aplicada uma lei, quem sabe, semelhante a essa para os brasileiros que abandonam os seus filhos com a questão da educação. Existe uma responsabilidade nesse sentido. Por exemplo, no Brasil existe essa lei de abandono intelectual, que a criança de 4 a 16 anos, se não me falha a memória, é a obrigação dos pais com essa questão. E talvez, se a gente implementar alguma coisa e pedir para que seja implementado alguma coisa para tirarem os vistos, né, dos pais que não se preocupam com a educação dos filhos aqui no Japão, que deixam seus filhos largados aí, abandonados, talvez seria interessante, porque diminuiria até, quem sabe, a criminalidade. Esse é um assunto para ser discutido, não dá para falar em 2 minutos. É uma pena porque essa questão da educação, a gente percebe que não é uma importância, não tem importância para a comunidade. Quando você lê alguma notícia que sai nas mídias brasileiras, você vê muito pouca participação dos pais sobre esses assuntos. Você vê lá uma curtida, uma compartilhada e olhe lá. Mas quando você pega o assunto sobre criminalidade, que está ligado diretamente com essa questão da educação, você vê lá as pessoas se ofendendo, se xingando, e você vê muito pouco desses comentários, inclusive pessoas preocupadas com essa questão. A preocupação é sempre com relação consigo, né? Porque as pessoas que cometem um crime, as pessoas associam que isso vai denegrir a imagem do brasileiro no Japão e vai prejudicar ela no seu emprego. Eu sempre tenho dito aqui que viver em sociedade é algo que a gente tem que ter uma troca, a gente tem que se preocupar com isso. Eu acho que o grande problema disso é que a gente fica assistindo certos conteúdos que fica falando sobre porcentagem de energia, energizar e de não sei o que. E a gente, né, acaba não indo para fontes da educação, estudar sobre educação, uma forma de poder conciliar essas questões. Até que ponto o governo atrapalha os brasileiros de poder estar estudando, dar educação para os seus filhos, com esses contratos
mais uma vez caiu uma pena. Com esses contratos de curto prazo que existem, não é verdade? Você trabalha 2 meses, acaba o emprego. Nesse exato momento nós estamos vivendo uma crise semelhante à de 2008. Lembra do Lehman Brothers? A quebra desse banco, do banco não, da seguradora, se eu não me engano, agora não me lembro, e que gerou aquela crise terrível, onde que mais da metade da população brasileira, que naquela época eram mais de 300 mil pessoas, hoje está em torno aí de 170. Essa crise ela pode gerar mais um êxodo dos brasileiros de volta ao Brasil, né? E é uma situação complicada, porque o Brasil vive uma crise, uma recessão, uma estagnação econômica também muito grande. Por isso que é importante a gente discutir, a gente debater e procurar soluções para os problemas da nossa comunidade. Se a gente fica ausente, alguém vai se posicionar. É o que tem acontecido. Vocês acompanharam o quinto fórum, a quinta conferência Brasileiros no Mundo, vocês acessaram. Eu estava olhando lá e vendo a participação dos representantes do Conselho de Cidadãos Brasileiros no Japão, tanto de Hamamatsu, Tóquio e Nagoya. Eu acho que vocês deveriam ter acompanhado, ver as falas deles, ver se vocês concordam com o que eles estão falando. É a partir dali que saem as políticas voltadas para os brasileiros que vivem no exterior, no caso nós que moramos no Japão, e para aqueles que vivem em outras regiões. Eu vou tentar trazer para vocês um pouco sobre o que aconteceu lá, pegando aí, vamos ver se dá, a questão é tempo para isso tudo. Mas eu queria deixar para você que vive no Japão, você que é pai, que é mãe, eu queria lembrá-lo que você diretamente, você pode prejudicar outras pessoas quando você não assume a responsabilidade de criar seus filhos. Você pode achar que não, mas por exemplo, quando o seu filho é criado de qualquer jeito, faz o que bem quer e entende da vida, ele pode gerar problemas não só com uma criminalidade, mas por exemplo, entrar em um relacionamento rapidamente, assim, com pouca idade, já ter filhos, entendeu? E tudo isso gera problemas para a economia, porque esses casais daqui a pouco se separam e na separação a mãe provavelmente vai buscar ajuda do governo, e essa ajuda do governo não é o governo que dá. Essas ajudas são bancadas pelos impostos que nós contribuímos. Consegue entender? Então tudo que acontece indiretamente ou diretamente vai influenciar na sociedade. E o Japão, ele está numa crise econômica faz mais de 20 anos. É porque a gente não acompanha essas notícias, a gente não está muito interessado nisso. A gente prefere aí Brazilian Day, a gente prefere ficar vendo só festas, divertimento e lazer, que é bom, que é legal, tem que se fazer, distrair um pouco dessa loucura toda. Mas é importante a gente participar de coisas que são importantes para a comunidade. Bom, o meu papel aqui é trazer uma reflexão, a gente pensar um pouco sobre o assunto. Cabe a você querer ou não embarcar nessa questão, é um posicionamento seu, mas lembre-se, aquilo que você não participar, aquilo que você não der a sua opinião, não se preocupar com o que vai acontecer, alguém vai estar fazendo. E talvez as decisões que sejam tomadas vão ser as decisões que você menos espera e a que você menos gosta. Então pense nisso. Ajude a nossa página aí compartilhando esse conteúdo com seus amigos para trazer essa reflexão. Se você ainda não curtiu a fanpage do Espaço Comunidade, curta a nossa fanpage. Nós temos o canal do YouTube também, curta o vídeo, compartilhe. Quando você compartilhar, deixa lá dizendo, olha, eu acho que isso é um papo legal para a gente estar pensando, refletindo. É assim que nós vamos gerar uma transformação aí do entendimento, de a gente pensar um pouco mais sobre as questões que têm acontecido na nossa comunidade, tá ok? Acesse o nosso site, que é o www.espaçocomunidade.com. A gente pretende criar fóruns e estar debatendo sobre esses assuntos. E aí fica o seu critério, participar ou não, tá bom? Bom, fica aí, um forte abraço e até o próximo vídeo. Tchau, tchau!